Professor Villa, o que é o malufismo? Olha, o malufismo, na verdade, não é uma novidade na história política de São Paulo. É uma tradição que vem com Adhemar de Barros, que foi interventor, governador 2 vezes, prefeito da capital, portanto tem uma longa vida política em São Paulo, e que tem uma prática política em que associava a construção de grandes obras, algumas delas que eram indispensáveis à cidade e ao Estado, bem como uma certa ânsia em desviar recursos públicos. Daí uma expressão que foi imputada a ele, do rouba mais fácil. Malufar? E aí no caso do Maluf acabou ficando muito essa expressão que vem do período do Adhemar de Barros, que é a expressão que acabou ficando conhecida como malufar. É um verbo, né? Agora, o Maluf segue essa trajetória do Adhemar de Barros. Foi prefeito da capital indicado, depois foi prefeito eleito, foi secretário de transportes, depois foi governador de estado. E nas funções administrativas dele, ele sempre se destacou para querer construir grandes obras, tal. E sempre essas grandes obras foram acusadas de desvio dos recursos públicos, ou que custaram mais, fossem sobrefaturadas, tal. Nesse ponto acabou havendo uma identidade entre Paulo Maluf e Adhemar de Barros, mostrando uma certa longa duração na história política de São Paulo. O que a corrida eleitoral de 2008 marcou na cronologia do malufismo? Olha, eu acho que é uma espécie de sinal de adeus. O Maluf foi um político que primeiro fez uma carreira indireta, né? A primeira eleição que ele participa é deputado federal em 1982, acaba tendo uma grande votação, mas seu candidato ao governo do estado, Reinaldo de Barros, foi derrotado por Franco Montoro, uma grande derrota, porque o Montoro teve mais que o dobro de votos do que o Reinaldão. Depois ele volta, foi candidato a deputado constituinte em 86, foi uma outra grande votação, foi candidato a prefeito em 88, perdeu para Undina, foi candidato a presidência em 89, perdeu, em 90 foi candidato ao governo do estado, foi ao segundo turno, perdeu, e finalmente em 92 venceu a eleição para a prefeitura. Ele elegeu o sucessor em 96, que foi um desastre, que foi o Celso Pitta. Então, aí a partir dali você tem nos cargos majoritários, não proporcionais, para deputado federal ele fica sendo reeleito. Mas às vezes que ele se candidata à prefeitura e ao governo do estado, cada vez mais ele vai diminuindo o número de votos. Então em 2008 pode ser uma espécie de adeus, quer dizer, uma espécie de ponto final, o último momento em que o Maluf concorreu a uma eleição para um cargo executivo. E o que representa a impugnação de Paulo Maluf pelo Ficha Limpa? Olha, o Ficha Limpa é um grande avanço na história política brasileira. Apesar do Supremo ter empatado 5-5 a votação, a dúvida não era sobre a lei, mas era se a lei aplicava imediatamente à eleição de 2010 ou a partir de 2012. No caso do Maluf, não é só a anulação dos um pouco mais de 400 mil votos que ele teve nessa eleição, mas é a questão do exemplo. Se o Maluf efetivamente for confirmado e perder o mandato que ele acabou ganhando nessa eleição, será um exemplo acachapante para se acabar com uma má prática republicana em relação ao pouco cuidado do uso dos recursos públicos. Vai ser um grande exemplo, e um exemplo daqueles, porque o Maluf é o símbolo dessa forma pouco transparente da utilização dos recursos públicos, né? E se ele for admitido no Congresso? É uma desmoralização do Ficha Limpa e uma desmoralização de todos aqueles que lutam contra os desvios dos recursos públicos. Eu espero que isso não ocorra. Eu acho que a lei estava clara, o Senado é que mudou o tempo do verbo, e o Francisco Dornelles, senador do partido Maluf, que o fez para proteger o Maluf, criou uma situação agora muito complicada, mas eu espero que ela tenha aplicabilidade, como metade do Supremo acha, inclusive o seu presidente. E aí vários não teriam mandato, perderiam o mandato, que ainda nem tomaram posse, né, desses mandatos, mas foram eleitos agora a 3 de outubro, e o Maluf é o melhor exemplo. E seria a história brasileira política recente, seria um marco se o Maluf não pudesse ser mais candidato, tendo em vista as condenações que sofreu e que o impedem, portanto, de ser candidato pela lei da Ficha Limpa. Maluf e Marta Suplicy foram aliados no passado. Existem semelhanças entre eles? Acabou existindo, por paradoxal que seja. Ela venceu o Maluf em 2000, mas o exercício da prefeitura e certos atos, ela teve uma relação com a Câmara, que era uma relação muito parecida com o Maluf tinha com a Câmara Municipal, construindo maiorias a preço pouco recomendável para o Tesouro Municipal, e também a realização das grandes obras. E uma certa perspectiva malufista, não é acidental,
que o Maluf apoia 2 vezes no segundo turno de uma eleição municipal, significando que há uma identidade, acaba havendo, por incrível que pareça, uma proximidade entre os métodos administrativos da Marta com os métodos administrativos do Maluf. O discurso dela tem algum caráter populista, como quando diz que não vê problemas em ser uma fada madrinha para o povo? Sim, tem. E o discurso populista tem ainda, por incrível que pareça, uma receptividade grande no município de São Paulo, porque parte do eleitorado ainda tem pouco conhecimento do jogo político, alguns têm pouca experiência política e gostam de ser iludidos por um poder público que vem, chega e resolve todos, ou diz que vai resolver todos os problemas. E a Marta acabou incorporando esse vestuário populista, que não é bom para a democracia, porque dá sempre a ideia de que uma pessoa resolve todos os problemas, e não a participação ativa da cidadania nos negócios públicos. O índice de rejeição da Marta tem alguma semelhança com o do Maluf? Acaba tendo por razões extremas, um de um lado e o outro do outro lado do universo do espectro ideológico, mas acaba tendo. Eles são personalidades que não agregam, mas afastam. E tem, por sinal, outros que os adoram, tanto o Maluf como o Marta, mas a forma da participação cria sempre uma relação de tensão com os opositores, daí que eles geralmente têm um alto índice de rejeição no início do processo eleitoral. Em 2008, a candidata à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francini, se portou como adversária de Maluf, enquanto alguns candidatos evitaram confronto direto com ele. A representante do PPS teve alguma participação na derrocada do malufismo? Eu acho que teve, pequena, mas teve, porque ela tentou esse enfrentamento, nem sempre conseguiu, algumas vezes fez de forma atabalhoada, algumas vezes abriu o flanco, que acabou facilitando a resposta do Maluf. Mas teve uma pequena participação. Pequena porque foi nesse último momento já de decadência do Maluf. O malufismo, a sua decadência deve a muitos. Deve a todos aqueles que defenderam a democracia, aos bons administradores da cidade e do estado de São Paulo, que tiraram parte do discurso malufista pela eficácia administrativa. E deve ser uma mudança, né, do estado, né? E é um desgaste do personagem, né? Ele foi acusado de tantos atos, de supostos atos de corrupção, que ele acabou se desgastando bastante também. Então, em parte, a crise do malufismo é a crise produzida pelo próprio Paulo Maluf. Como debatedor, quais são as qualidades dele? E para você, ele estaria entre os melhores debatedores do Brasil? Olha, ele é um bom debatedor, foi um bom debatedor até um determinado momento. Agora ele é um personagem caricato. Então agora ele perdeu essa capacidade. Mas ele teve seu momento, participou, não fugiu de debate, que é louvável. Participou de debate tanto na prefeitura, no governo do estado ou na presidência da república em 89, mas ele também passou sua época. Hoje ele num debate é histriônico, o jeitão dele já foi entendido pelos seus adversários. É uma atração televisiva? Foi uma atração. Hoje, com o passar do tempo, vai diminuindo esse poder de ser uma atração televisiva, que as pessoas acabam desconfiando muito dele, da voz, do gesto, dos sorrisos falsos, normalmente, e da fala, do conteúdo do discurso. Mas ele foi, durante certo momento, uma atração televisiva, sim. No pleito de 2010 pelo governo estadual de São Paulo, o candidato do PP, Celso Russomano, veio com o apoio do Maluf. Ele é um herdeiro do Maluf? Vai ser difícil. Ele tentou inclusive fazer uma campanha se descolando um pouco do Maluf, tentando buscar o apoio de pequenos empresários, defesa de consumidor, tentou ir por um outro caminho. Ele foi muito bem votado como deputado federal, mas não foi bem na eleição para o governo estadual. Eu acho que é difícil o Maluf ter um sucessor. Eu acho que o que deve ocorrer é que outros vão aparecer nessa faixa do eleitorado e com um discurso atualizado. O discurso do Maluf é um pouco já fora de época. Eu acho que ele é uma espécie de página virada na história política de São Paulo e do Brasil.